Eu sou o Cláudio, representante da Sum aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e nós vamos iniciar uma série de vídeos aqui no canal sobre os equipamentos, a utilização dos equipamentos da Sum. Hoje a gente vai tratar bastante da ATF Gear Care, que é a nossa máquina para troca, substituição do fluido das transmissões automáticas. Então a ideia desse treinamento aqui é um mão na massa mesmo. Vocês vão aprender a utilizar o equipamento e a gente vai fazer na real. Então, bora para a série mão na massa, vem comigo. Com relação à ATF Gear Care, né? Vou mostrar aqui os diferenciais do equipamento. É a única no segmento, no mercado, que tem um coletor do fluido usado, né? Então, isso é um acessório, né? Uma das coisas boas aí da ATF. Que você, por exemplo, num carro igual o que a gente vai fazer aqui, que é um Yaris, tem um filtro, então a gente vai ter que drenar o cárter dele. Você vai colocar o equipamento embaixo da máquina, embaixo do carro, e ela já vai contabilizar o tanto de fluido do fluido usado que já saiu. Um outro diferencial do equipamento é que ele tem 2 filtros de proteção da máquina, né, que vai durar aí 40 trocas, né, a cada 40 ciclos, né, de troca do fluido, a gente substitui os 2 filtros. Um outro recurso muito bacana da máquina, vou virar ela aqui para vocês verem, é o seguinte: ela tem o recipiente do óleo novo e o óleo do usado, que é totalmente hermético, né, ele é de metal, todos os 2 têm balança. E uma das coisas boas da máquina também é o seguinte: o fluido novo, a gente, para fazer a substituição de um fluido por outro, basta você tirar o galão, por exemplo, um ATF6. Você vai colocar de lado, nós vamos usar agora um Dexon 6, um CVT. Qualquer galão, né, dessa casa aí de 20 litros vai servir na máquina. Então basta a gente colocar um galão e recolocar a mangueira. É um procedimento que facilita muito, você não precisa lavar o equipamento, esse recipiente do óleo novo. E o óleo usado vai entrar aqui para dentro e a gente vai tirar ele depois do equipamento via ar comprimido. Agora a gente vai aqui para o painel da máquina. Uma outra coisa, a ATF Gear Care, ela tem também um recipiente separado para você usar o detergente, né? Se você quiser fazer uma limpeza no sistema de transmissão, durante a troca, você tem aqui um recipiente exclusivo para o detergente da máquina. Então são 3 recipientes e 3 balanças: detergente, fluido novo e o fluido usado. Pessoal, além da mangueira, né, para esgotar o fluido usado, tem também as 2 mangueiras, né, canal 1 e canal 2, ela já identifica o fluxo automático, então você não precisa preocupar tanto ali com a instalação dela no carro. Bom, agora o manuseio da máquina, né, a gente vai mostrar aqui no painel como é que são as principais funcionalidades aí da ATF. E a partir daí a gente já vai fazer no carro. Pessoal, aqui fazendo uma apresentação rápida do equipamento. Ela é toda automática, né? Você não tem borboletinha, você não precisa preocupar com nada. Ela vai te mostrar, né? Igual eu falei, ela tem as 3 balanças: óleo novo, óleo usado e o aditivo. Você tem nela todos os procedimentos passo a passo. Se você quiser fazer qualquer coisa manual, né? Só trocar o óleo, fazer uma limpeza da máquina, só colocar o óleo dentro do câmbio, enxaguamento, descarte, enfim, todos os procedimentos manuais. Uma coisa bacana dela também é o seguinte: na hora de você abastecer ela com fluido, né, que você vai usar um fluido, os fluidos é uma balança, né, que ela vai pesar em gramas. A programação de óleo da máquina é o seguinte: ela vai transformar, né, cada fluido tem sua densidade, e cada densidade vai relacionar a um peso. Então você tem um banco de dados aqui de óleos, por exemplo, de fluidos, né? Vamos colocar aqui no meu banco de dados, por exemplo, vamos procurar. Tem aqui, por exemplo, o óleo da Motul ATF6 Multi ATF, tá vendo? Eu seleciono o óleo, ele vai te dar a densidade, né? Que isso aí é você que cadastra, para poder você usar. Por quê? O equipamento também ele tem a impressão, né, do relatório para sair corretamente com o fluido que você usou.
Isso aí a gente vai ver depois, na hora que a gente estiver fazendo no real, vocês vão ver isso aqui. Então esse também é um diferencial da máquina. Uma outra coisa muito legal, um diferencial da máquina, é o processo automático que ela tem, que ela vai te conduzir, né, vai te dando os passos de toda a operação. Aqui é só uma apresentação rápida, vocês vão ver isso muito no real, no processo inteiro, na hora que a gente estiver fazendo no carro. Então aqui a gente vai definir a quantidade de fluido que a gente vai trocar, por exemplo, 9 litros. Se a gente vai fazer a limpeza da caixa de velocidade, ou seja, se a gente vai usar o detergente ou não, se vai usar por quantos minutos, né? Ela já te indica, de 10 a 30 minutos. Ou não vou fazer a limpeza da caixa de velocidade. Próximo passo, aí ela vai te conduzindo, você vai substituir o filtro tem a transmissão que a gente vai substituir, sim ou não, antes ou depois da troca do óleo. E aí você vai seguindo os passos. Aqui ela já está pedindo para a gente conectar, né, no carro, que é treinar, ligar o motor do carro. Então a gente vai refazer isso aqui agora, passo a passo, na real. Vem comigo. Pessoal, agora a gente vai nós vamos utilizar a ATF no modo automático para fazer a troca do Yaris 2019 1.5. Então aqui a gente vai no processo automático da máquina, tá? Que vai mostrar todos os passos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve fazer é programar o óleo, né? Qual que é o óleo que eu vou fazer? Qual que é o fluido que eu vou trocar? Então vamos lá, programações de óleo. Eu já tenho, nós vamos usar aqui um óleo CVT da Motul, que eu já tenho ele no banco de dados da máquina. Então vamos lá. Se eu não tivesse, era só cadastrar aqui, tá? Aqui, ó, é um Motul o multi-CVTF que a gente vai usar nesse carro. Então selecionamos esse fluido e é o que vai ser usado aqui na máquina. Então primeira coisa, selecionar o fluido. Próximo passo, a gente vai aqui no procedimento automático, já está selecionado lá o multi-CVTF. Seguindo as normas aí do Câmbio Automático do Brasil, né, a fonte de informação, esse carro comporta 7,7 litros e ele recomenda fazer uma diálise de 10 litros. Para quê? Para que o fluido possa, né, passar por todas as galerias e fazer uma troca o mais bem feita possível. Então a gente vai colocar aqui 10 litros. Próximo passo. Ela me pergunta aqui se eu vou fazer a limpeza da caixa de velocidade. Eu vou fazer a limpeza da caixa de velocidade, que é usar o detergente, tá? Então aqui, ó, se eu não quisesse usar, era só de setar aqui, ó. Setei, nós vamos utilizar, ela recomenda de 10 a 30 minutos no máximo. Nós vamos usar ela por 10 minutos, já está aqui. Próximo passo. Verifique o banco de dados online para ter informação sobre o filtro. Esse carro, ele tem um filtro dentro do cárter, né? Então a gente vai fazer a troca do filtro antes ou depois da troca do óleo. Nós vamos fazer antes. Então vamos setar aqui. Próximo passo. Gostaria de drenar as mangueiras, né? Por exemplo, se você usou um outro fluido. Aqui, anteriormente, a gente já tinha usado o mesmo fluido. Então as mangueiras estão cheias do fluido CVT, que é o mesmo que a gente vai usar. Então eu não preciso drenar as mangueiras. Se eu quisesse drenar as mangueiras, estaria aqui. Então, marcou X. Aí ela pede para eu fazer a instalação dela, né, a transmissão, instale a ATF a transmissão e ligar o motor. Então agora a gente vai fazer essa ligação. Aqui, ó, nós vamos usar a maleta, né, a Sun, a ATF da Sun hoje vem com a maleta de conectores. A gente vai usar o conector aqui, o de número A22. Essa maleta aqui agora acompanha a ATF, tá, pessoal? Ela vai atender, são as principais flanges hoje dos principais veículos, né, da frota circulante aqui. Mais ou menos aí, mais de 85% da frota nacional não, né, a frota circulante que a gente vai ter aqui, essa maleta vai atender. Nesse carro a gente vai usar a A22, que nós vamos colocar ela aqui, né, nós vamos deslocar o trocador de calor desse carro, vamos instalar aqui e a máquina nele. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer agora. Já já a gente volta. Nós já fizemos a conexão aqui, né, da ATF
na flange, né? A flange instalada no lugar do trocador de calor, instalamos a TF na flange. Recomendo, pessoal, sempre que o carro for trabalhar em cima, amarra essa mangueira, que as mangueiras são grandes, né? São pesadas, então é uma forma de contribuir ali para, por algum acidente, desengatar uma mangueira, né? Uma forma de prevenção, beleza? Vamos voltar para a máquina. Aqui, seguindo, né, o procedimento automático, a gente já instalou a TF ao câmbio e agora ele pede para ligar o motor. Tem um ajudante lá, liga o motor para nós. Verificamos aqui, né, já no carro, o motor ligado, não tem nenhum vazamento, tudo ok. E aqui agora a máquina passa a fazer parte do sistema de transmissão, né? Então, ligamos o motor, próximo passo. A ATF Gear Care, ela te mostra a temperatura do fluido, a pressão no tubo 1 e a pressão no tubo 2. Espere que a caixa de velocidade aqueça a 39 graus, a temperatura mínima recomendada de 20 graus. Nós estamos ali com 22 graus de temperatura do fluido, vamos dar o ok. Colocar o aditivo, né, ou o detergente ao recipiente apropriado. Então aqui agora nós vamos colocar o aditivo. O aditivo nós vamos colocar. Então, pessoal, aqui ó, a máquina pede para a gente colocar o aditivo. Nós vamos usar aqui o ATF Cleaner da Motul dentro do compartimento de detergente do equipamento. Então vamos tirar aqui. E vamos despejar aqui dentro. Vamos fechar aqui novamente. Então, já despejei o aditivo. Próximo passo. O que ela está fazendo? Ela está injetando o aditivo na transmissão automática. E aqui a gente vai seguindo os passos que ela recomenda. Olha lá, ó. Mova a alavanca seletora, né, da transmissão para todas as posições e mantenha cada posição durante pelo menos 5 a 7 segundos. Esse procedimento a gente já tinha programado ela para ficar circulando no campo durante 10 minutos. Então, durante os 10 minutos a gente vai chaveando lá a transmissão automática. Para quê? Para o fluido, para o detergente circular por todas as posições do câmbio. Então vamos lá, 10 minutos nessa forma. Pessoal, aqui ó, já está finalizando o processo do detergente que a gente colocou e programou para circular no carro durante 10 minutos. Tá vendo? Ó, isso aqui a gente não está fazendo nenhuma troca de fluido. A gente está apenas fazendo o processo de limpeza na transmissão automática. Aqui o equipamento, olha lá, ó, né? Igual eu falei, tá, mova a alavanca para todas as posições e o tempo restante, olha lá, ó, dos 10 minutos que a gente colocou, faltando ali 30 segundos para terminar o processo, que é onde ela vai te dar o próximo comando. Ou seja, o que você vai fazer com a máquina? Vai programar a quantidade de fluido, o que você vai fazer e ela vai te dando a sequência de trabalho. Com um certo conhecimento, você vai fazer a troca ali com segurança, tá? Só seguir a joinha aqui, ó. Vamos lá, 2 segundos, 1 segundo, tempo restante. Desliga o motor do carro. Desligou o motor do carro, próximo passo. Ó, olha para você ver como é que ela vai te indicando. Colocar o funil de recolhimento de óleo concentrado embaixo da tampa de descarga e nós vamos drenar o cárter agora. E aí ela já vai, tem aqui ó, capacidade, óleo novo, nós temos 19,5 litros para usar, óleo usado, 0. Então aqui agora é uma outra mágica dela e uma outra vantagem dela. Aí aqui agora a gente vai drenar o óleo.
Aqui dentro da máquina, depois eu mostro para vocês, tá, gente? Tem uma grelha que aí evita de qualquer ferramenta cair lá dentro. Aqui a gente está drenando o óleo do cárter, porque a gente vai tirar o cárter e o filtro desse carro está aqui dentro. Aqui é o óleo, né? É o dreno do óleo que está escorrendo. Nós vamos abrir para ela descer para o equipamento agora começar a fazer a contabilização do óleo usado. Aqui, ó, que você pode observar que já começou a alterar o peso. Já, né, igual o equipamento orientou, já tiramos o filtro, fizemos a substituição do filtro, voltamos o cárter para o lugar e colocamos o bujão de óleo. Próximo passo. Aí aqui, olha que interessante, né? Selecionar a quantidade de óleo a reabastecer o poço recomendado, 4.6. Por que o 4.6? Porque a gente vai fazer, né? O 4.6 foi o que o equipamento recolheu aqui na balança. Então, como ele recolheu 4.6, ele vai injetar os 4.6 agora dentro do cárter da transmissão. Bora lá? Aqui, ó, aqui ele já está injetando o fluido novo, né? A quantidade está aqui. Lembrando que a máquina sempre vai te mostrar a temperatura do fluido, pressão do tubo 1, tubo 2. Está injetando o que foi recolhido de óleo usado do cárter. Enquanto ela está carregando o fluido, pessoal, você vê que ela não tem aqui para você seguir o procedimento, tá vendo? Quando ela terminar ali, ó, injetar os 4.6 litros que for usado, olha para vocês verem. Próximo passo dela, né? Adicionar o óleo reabastecido total, escolha a quantidade para continuar a substituição. A quantidade que a gente inicialmente, né, colocou que a gente vai fazer a troca, 10 litros, injetamos 4.6, que foi o que ela recolheu, e agora a quantidade sugerida para fazer a diálise, 5.4. Então vamos lá, próximo passo. Ligue o motor. Ligou o motor do carro, próximo passo. Agora ela começa a fazer a diálise do restante, onde vai entrar o fluido novo e vai recolher o fluido usado. Aqui vocês podem notar a diferença. E aqui ela vai te passar a quantidade. Olha só, óleo novo, óleo usado, pressão do tubo 1, pressão do tubo 2, temperatura do fluido, quanto que já foi do total, tá vendo? Ela vai injetar 5.4, já está com 1.8. Aqui é um processo de diálise, ao mesmo tempo que o fluido vai entrando no carro, né? Você vê que a máquina inclusive pede para você ir movimentando a alavanca seletora de marchas, para quê? Para o fluido entrar por todas as galerias do câmbio, empurrar o usado e colocando o novo no lugar. Aí a gente tem uma troca de fluido super eficiente utilizando o equipamento. Todas as informações que a gente precisa vai estar sempre na tela aí do equipamento. Vocês podem notar, ó, como é que o fluido novo já está, né, o fluido que está saindo praticamente na mesma coloração, o que sinal que a troca já foi um sucesso, né? Está sendo ainda, mas a gente já viu que vai ficar top. Pronto, foi feita a diálise. Aí ele te pede, olha só, antes de verificar o nível, mova a alavanca seletora para todas as posições por 5 vezes. Mantenha cada posição durante pelo menos 5 segundos. Então vamos fazer esse procedimento, depois a gente dá o próximo passo. Fizemos esse procedimento, próximo passo. Mova a alavanca seletora para a posição P e solte o pedal
o travão, solte o pedal do freio. Próximo passo, execute a verificação do nível com o motor em funcionamento. Olha só, a temperatura do fluido que está no carro, 30,6. Recomendado, aqui ela fala, né, de 39 a 45 graus, mas isso é uma informação genérica, tá, pessoal? É sempre recomendado vocês buscarem essa informação de uma fonte que é, né, eu igual falei que eu estou usando o câmbio automático Brasil, ele está pedindo aqui, olha só, motor em marcha lenta, temperatura do fluido entre 35 e 45 graus. Depois de passar a alavanca seletora por todas as posições. Igual a máquina falou, tá? Só que sempre confiem numa informação do nosso mercado aqui, do Brasil. E aí agora, como a máquina está pedindo, a gente vai verificar o nível do fluido. Então vamos, nesse carro aqui, né, na temperatura ali de 35 a 40 graus, gotejou, tá bom. Passamos a alavanca seletora por todas as marchas. E agora, olha aí, já está um pouquinho, e aí a gente vê que está no nível. Podemos finalizar o processo. Nível do carro, ok. Próximo passo. Quer continuar o reabastecimento do óleo? Ou seja, por exemplo, às vezes você foi medir o nível, ainda não está no nível. Você tem que completar ali mais 200 ml, 300 ml, a máquina permite isso. Como esse carro já foi tudo perfeito, não. Fim do procedimento. Desligue o motor, desconecte os engates da caixa de velocidade do veículo. Ô Bruno, pode desligar o carro. Ok. Aqui a gente tem a opção, vou tirar a luva aqui para ficar mais fácil, para a gente fazer a impressão do relatório. Então aqui a gente tem 4 campos, né? Você pode colocar a targa aqui, geralmente é a placa do carro, 16. O VIN do carro, a quilometragem do carro, o operador, tá? Você pode colocar isso tudo. Clicou aqui na impressão, vou virar ela aqui, que ainda não tinha mostrado para vocês, né? A impressora da ATF, é uma impressora térmica, olha lá, que vai sair o laudo para ser entregue ao seu cliente. Aqui no laudo, a gente pegando ele aqui, ó. Olha só, você consegue colocar o nome da sua empresa, tudo certinho aqui. O meu aqui não tá? Quilometragem, tá vendo? O operador, a placa do carro que nós colocamos. Quantidade do óleo injetado, 10,11 ml, né? 10 litros, 10,1 litros. Quantidade recuperada, 10 litros, ou seja, foi feita a diálise de 10 litros, tá? E qual a marca do fluido que nós usamos? Motul, modelo CVTF. Data tá aí. Processo finalizado. Agora a gente vai só desconectar ela do carro e entregou para o cliente. Ou, se quiser dar uma volta, ver como é que ficou, tem alguns carros que precisam de fazer o ajuste com o scanner, né? Esse aqui é um deles, nós vamos mostrar isso aqui também. Segue a gente.